a Adriana pediu para eu falar com vocês sobre células-tronco. Ela pediu para eu falar sobre células-tronco de pluripotência induzida, mas eu acho que para a gente chegar nelas, a gente tem que falar primeiro dessa classe mais geral das células-tronco pluripotentes. Então, eu vou agora falar com vocês sobre o início dessas células pluripotentes que começaram com as células-tronco embrionárias. Aí a gente vai falar das células de pluripotência induzida, ou aplicação delas em medicina regenerativa. Depois, também elas já têm um impacto muito grande como modelo de doenças e triagem de fármacos. Eu sei que o interesse maior é essa história da medicina regenerativa, mas é importante vocês conhecerem também essas outras aplicações dessas células. Fica aparecendo um admitir aqui para mim. Bom, vocês aqui no curso, vocês já falaram muito de células-tronco adultas, né? Ou células-tronco tecido específicas. A que a gente conhece há mais tempo são as células-tronco hematopoéticas, né? Que dão origem a todas as células do sangue. A gente tem células-tronco mesenquimais que estão não só na medula óssea, quanto em outros tecidos, que também podem dar origem a diferentes tipos de células, mas todas dentro desse mesmo folheto embrionário, né? Já foram descritas células-tronco cardíacas, neurais, mas uma coisa, à medida em que a gente vai andando aí para trás no desenvolvimento embrionário, a gente chega nesse ponto muito importante do desenvolvimento embrionário, se é um embrião humano com 5 dias de desenvolvimento, ainda antes de se implantar, e nesse momento as células do embrião já sofreram a primeira rodada de diferenciação. Então, você tem aqui essas células do trofectoderma que vão dar origem aos tecidos extraembrionários, e essa massa celular interna, essas aqui são as células que vão se diferenciar e dar origem a todos os tecidos do embrião. Tá? Então, essas células, você coloca elas em cultura e elas conseguem se adaptar e se multiplicar sem perder a sua plasticidade, são as chamadas células-tronco embrionárias. Tá? E como elas são capazes de dar origem a todos os tecidos de ectoderma, mesoderma e endoderma, e de linhagem germinativa, elas, então, recebem essa qualificação de células-tronco pluripotentes. Então, as células-tronco pluripotentes, por definição, são essas que podem dar origem a tecidos dos 3 folhetos embrionários. Como é que a gente estabelece, né, essas células? Você parte desses embriões, desses blastocistos, embriões pré-implantação. Esses são aqueles embriões que sobram dos ciclos de fertilização in vitro, os excedentes que ficam, então, criopreservados nas clínicas de reprodução humana, e os pais podem fazer uma doação para pesquisa, dentro lá dos critérios da lei de biossegurança. Então, a gente retira essa massa celular interna e essas células vão, então, se adaptar ao meio de cultura e se multiplicar. O que vocês estão vendo aqui são 2 colônias de células tronco-embrionárias humanas, né? Em cada colônia dessa você tem milhares dessas células que crescem nesses conglomerados aí. E, a partir destas células, a gente pode, então, produzir diferentes tipos de células diferenciadas. Tá? Então, um grande desafio aí, fica aparecendo um negócio aqui para mim de admitir, um grande desafio nas terapias com células-tronco pluripotentes é você desenvolver um protocolo para dirigir a diferenciação delas no tipo celular diferenciado desejado. Tá? Essas células, nesse estado pluripotente, se elas são injetadas
num animal, imunodeprimido, elas vão gerar um tumor. Elas são capazes de se diferenciar em qualquer tecido, é isso que elas vão fazer, e vão formar um teratoma. Tá? Então, a terapia com células-tronco pluripotentes passa obrigatoriamente por esse estágio ainda in vitro, no laboratório, de diferenciação dessas células no tipo celular desejado. Então, por exemplo, aqui a gente induziu a diferenciação dessas células no laboratório em células, em cardiomiócitos, em células do músculo cardíaco. E se o filminho tivesse funcionando, vocês veriam ela batendo. Depois eu posso abrir o filminho separado aqui para vocês para ver se ele aparece. Mas essas células fazem essas contrações espontâneas in vitro, característicos dos cardiomiócitos. Nessa outra foto aqui, a gente diferenciou, a gente mudou as condições de cultura dessas células tronco-embrionárias, induzindo a diferenciação delas em neurônios, que estão aqui marcados com um anticorpo contra a beta-3 tubulina. Tá? Então, quais são os desafios das terapias com células tronco embrionárias humanas? A gente tem uma questão de legislação, e a nossa lei de biossegurança de 2005, ela define as condições, os critérios para você poder usar embriões para pesquisas com células-tronco, então a gente consegue fazer isso aqui no Brasil. A gente tem uma questão de segurança, como eu falei para vocês, se por um lado essas células serem pluripotentes é uma vantagem, porque elas podem dar origem a qualquer tecido, por outro lado isso representa um risco, porque elas têm a possibilidade, se você transferir para um paciente uma célula ainda indecisa, né, ela tem a possibilidade de formar um tumor. Né, em se diferenciar em algo que você não queria lá em vivo, no seu paciente. Mesmo assim, a gente vê aí a área avançando bastante. Então, em 2010, essa foi uma primeira empresa que recebeu, um primeiro grupo mesmo, que recebeu a aprovação do FDA para começar uma terapia baseada em célula-tronco pluripotente. Alguém? Nesse caso, células tronco-embrionárias, né, para o tratamento de lesão de medula espinhal. Então, esse grupo desenvolveu um protocolo para diferenciar essas células em oligodendrócitos e mostraram, primeiro em modelos animais, que esses oligodendrócitos eram capazes de restaurar parcialmente as conexões lá rompidas em lesão de medula espinhal, e que elas, naqueles modelos animais, não formavam tumor. Né? Então, tendo demonstrado eficácia e segurança nos modelos pré-clínicos, eles receberam, então, a aprovação para os ensaios de fase 1, né? Onde eles estão querendo olhar mesmo segurança e saber se não formar tumor em modelos animais significa que não vai formar tumor em humanos, e o quanto tempo essas células sobrevivem no corpo. Tá? E a gente vai entrar aí na questão da compatibilidade, tá? E eu já vou chegar lá. Essa empresa, hoje em dia, eles venderam para essa outra. Logo em seguida, essa segunda empresa que desenvolveu um produto a partir de células-tronco embrionárias, que são células do epitélio pigmentado da retina para o tratamento de degeneração macular, e também já estão em ensaios clínicos. Agora também mudou de nome, vocês veem que esse caminho é difícil, né? Desde a pesquisa básica e pré-clínico até chegar a um produto. E, mais recentemente, essa outra empresa aqui
começou em ensaios clínicos, eles desenvolveram um protocolo para diferenciar as células-tronco embrionárias em neurônios motores e astrócitos que vão ter um efeito terapêutico para a esclerose lateral amiotrófica. E eles começaram, então, estão recrutando pacientes para o ensaio clínico. E aí a gente chega então vocês veem que todas essas empresas, elas conseguiram, ou esses grupos, eles conseguiram passar por essa coisa da segurança, né? Então, as células pluripotentes, durante muito tempo, e principalmente o pessoal que era contra o uso dos embriões em pesquisa, falava que eram perigosas, que vão formar tumores. E, de fato, existe esse risco, mas a ciência vem resolvendo essa questão com bastante competência, né? E conseguindo gerar populações de células diferenciadas que não dão origem à formação de tumores. Tá? Mas aí a gente chega na questão da compatibilidade, que vai nos levar à história das células tronco de pluripotência induzida. Então, o modelo dessas terapias que eu mostrei para vocês é que, a partir de um embrião, você vai fazer bilhões, multiplicar essa célula e fazer bilhões de células diferenciadas, tá? No caso aqui são os oligodendrócitos lá da Geron, e você vai produzir, então, a partir de um embrião, milhares ou milhões de doses terapêuticas de células idênticas, né? E você vai querer, então, usar isso como um fármaco para aplicar estas células na população, né? E uma das questões importantes é essa de será que isso funciona? Porque essa célula, esse embrião tem lá o seu sistema de histocompatibilidade, tem lá os HLAs, né? E será que esse produto celular, ao ser transferido para um paciente que tem um HLA, um sistema HLA diferente, vai ser reconhecido como algo a ser atacado pelo sistema imunológico desses pacientes, né? Então, isso é uma questão muito importante e que a gente não sabe a resposta. Alguns daqueles ensaios clínicos começaram com algum nível de imunossupressão dos pacientes para ajudar aquelas células a sobreviverem ali. E aí você tem, para algumas situações, você tem umas soluções criativas. Por exemplo, essa empresa está desenvolvendo células produtoras de insulina a partir de células-tronco embrionárias para o tratamento de diabetes. E como essas células não precisam estar no pâncreas para produzir a insulina, elas podem estar em qualquer lugar e não precisam interagir com as outras células do pâncreas, eles bolaram uma forma de encapsular essas células produtoras de insulina numa membrana semipermeável que permite que nutrientes entrem aqui, que essas células percebam o nível de glicose no sangue, né? E produzam, então, os hormônios, a insulina e tal, e essas pequenas moléculas podem sair, mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma barreira para o sistema imunológico. Tá? Então, essa é uma forma de proteger essas células de um possível ataque imunológico. Os pacientes que estão aí nesses ensaios clínicos, eles recebem um implante dessa cápsula, dessas células encapsuladas. Mas, obviamente, isso é uma coisa muito específica para o diabetes, né? A gente não vai poder encapsular as células que você vai querer regenerar um coração ou no cérebro de um paciente com Parkinson ou nada disso, porque a gente precisa que essas células interajam com o órgão doente, o tecido doente. E aí a gente, então, entra nessa coisa incrível que aconteceu em 2007, que foi o desenvolvimento de uma metodologia
capaz de reprogramar uma célula adulta para o seu estágio pluripotente. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso paciente, eu faço uma biópsia de pele, eu posso pegar um pouco de sangue, enfim, qualquer célula adulta desse indivíduo a gente põe em cultura e a gente, então, usando vetores de expressão de 4 genes muito específicos, desenvolvidos, ou descobertos pelo professor Yamanaka, do Japão, a gente mostra que a expressão, a indução da expressão desses genes numa célula adulta faz com que essa célula regrida para um estágio de célula-tronco pluripotente, tá? Idêntica ou praticamente idêntica a uma célula-tronco pluripotente derivadas de um embrião, né? E a essas células foi dado o nome, então, de células de pluripotência induzida, células-tronco de pluripotência induzida, ou IPS. E agora, eu posso, da mesma forma que com as células-tronco embrionárias, né, eu posso, então, induzir a diferenciação dessas células em tipos celulares específicos, de acordo com a doença do meu paciente, e só que com a grande diferença que agora essas células vão ser geneticamente idênticas ao meu paciente. Então, eu, em tese, acabo com aquela questão da compatibilidade e eu posso fazer a minha terapia celular personalizada aqui, porque essas células vão ter um HLA idêntico ao do paciente. O que eu queria mostrar aqui? Bom, não, isso aqui é só para ressaltar aquela questão da segurança, que mesmo assim, né, a gente ainda tem essa questão da segurança, essas células aqui não diferenciadas, elas vão fazer um tumor no animal, então a gente precisa passar por esse passo de diferenciação para então fazer a terapia celular. E aí, para vocês terem uma ideia, né, como isso avançou, a gente já tem alguns ensaios clínicos usando IPS. Então, isso aqui é um artigo de 2017, já relatando os primeiros resultados de um ensaio clínico usando IPS, né, para degeneração macular. Então, de novo, aquelas células da retina. E aqui o relato do início de um ensaio clínico para Parkinson com o IPS, quer dizer, essa terapia personalizada, onde foram, a partir das IPS de um paciente com Parkinson, foram produzidos progenitores de neurônios dopaminérgicos, e esses foram, então, injetados no cérebro desses pacientes. Tá? E aqui eles mostram sem a necessidade de imunossupressão. Então, a gente está nesse momento será que eu não vou falar dos bancos? Você sabe, Adriana, que eu acho que eu não falei. Isso aqui, gente, isso aqui, então, a gente já está nesse momento em que essa terapia celular personalizada já está em ensaios clínicos. Tá? Isso é muito interessante, bastante promissor, mas se a gente quiser tratar diabetes, quiser tratar Parkinson, e se vocês pensarem no número de pacientes e na complexidade desse tratamento personalizado, né? Eu não sei se do ponto de vista econômico isso aqui vai ser capaz de tratar todas as pessoas que precisariam dessas terapias, né? Se você tiver que fazer uma linhagem de IPS por paciente. Então, existe também toda uma estratégia sendo desenvolvida para a gente criar bancos de IPS
de indivíduos que tenham um sistema HLA mais compatível com uma diferente população. Tá? Então, cada país está investigando, e aqui no Brasil, o professor Antônio Carlos, eu e a turma do INCA, a gente está olhando a distribuição do sistema HLA na população brasileira para determinar quais são os tipos mais frequentes para que a gente possa produzir uma biblioteca, uma coleção de linhagens de IPS que sejam onde cada uma seja compatível com várias pessoas da nossa população. Seria uma situação intermediária aí para você não ter que ter uma linhagem por paciente. E aí, o que eu queria só agora mais falar para vocês é de um uso importante, né, que é de muito impacto, que essas células têm também em pesquisa. Tá? Então, e se vocês olharem na literatura, é o uso mais frequente que ela já tem tido para a gente modelar doenças. Então, agora imagina que esse indivíduo aqui, doador das células adultas, tenha algum tipo de doença que a gente quer estudar. Por exemplo, o grupo do professor Stevens, da UFRJ, fez uma pesquisa muito interessante com pacientes com esquizofrenia. Né? Como é que eu vou ter acesso às células afetadas por essa doença se elas estão lá no cérebro? Né? Então, você pode produzir esses neurônios de pacientes com esquizofrenia a partir dessa estratégia. Né? A gente produz as IPS, reprograma as células adultas desses indivíduos e, a partir dessas células, você produz o tipo celular afetado naquela doença. Tá? E aí você tem, então, você pode comparar com essas células vindas de uma pessoa sem aquela doença. E, com isso, você tem uma grande oportunidade de modelar essa doença in vitro e conseguir descobrir os mecanismos moleculares por trás da doença. Né? Então, eu acho que esse slide resume bem isso. Então, eu tenho aqui uma célula de um paciente, a célula de um doador saudável, elas são reprogramadas, e aqui eu vou gerar, então, nesse caso, neurônios normais, que são os meus controles, e neurônios com aquela mutação causadora da doença. Tá? E eu posso, usando o CRISPR, né, que vocês já tiveram agora uma aula sobre isso, eu posso ainda corrigir essa mutação nas células do paciente e fazer um controle isogênico, ou seja, essas duas células aqui são geneticamente idênticas, salvo a mutação. Tá? Essa aqui é um controle também, mas essa aqui tem toda uma genética muito diferente dessa célula. Tá? Isso aqui é uma forma mais rigorosa ainda, em que a única diferença entre essas duas linhagens aqui é a mutação que está presente nessa e não nessa. Então, a partir desse modelo, a gente vai fazer uma porção de ensaios, a gente pode fazer uma porção de ensaios comparando os neurônios dos pacientes contra os controles, para entender molecularmente o fenótipo da doença. E a partir dessa compreensão das bases moleculares desse fenótipo, você pode, então, chegar ao desenvolvimento de terapias mais eficazes para essa doença. Além do mais, essas células podem servir como uma base para o teste e para a descoberta e testes de novos fármacos. Né? Vamos imaginar agora que eu identifiquei um fenótipo celular específico que me diferencia um neurônio com a doença de um neurônio normal. Eu posso agora colocar essas células do paciente numa placa e fazer triagens de fármacos que revertam esse fenótipo. Então, esses fármacos vão ser, então,
novos leads para descoberta de novas drogas. Bom. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, quer dizer, eu mostrei para vocês o que são as células-tronco pluripotentes. Começamos como única fonte de células-tronco pluripotentes os embriões para implantação humanos. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de reprogramação de células adultas, então, com isso, a gente vem aí vendo o avanço das células-tronco de pluripotência induzida, as IPS, e a gente falou do uso delas em medicina regenerativa, e vocês já viram aí como a ciência vem enfrentando todos os desafios de segurança e compatibilidade, e a gente já saiu dos modelos animais, dos testes pré-clínicos, e já estamos em alguns testes clínicos, em pacientes, né? E, além disso, como essas células são importantes para o modelamento de doenças e também para a triagem de fármacos. Então é isso, eu acho que eu termino aqui a minha aula e a gente pode partir, então, para a nossa discussão.